continuidade, não é, ao nosso momento cultico desta noite, ministrando a palavra do nosso bom Deus. E nós estamos muito felizes com tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Confesso a minha alegria, não é, de poder participar do projeto missionário de férias, pois entendemos, irmãos, sobre a questão das necessidades de fazermos missões, tanto aqui no contexto urbano quanto no contexto rural. Então, entre os dias 18 a 29 deste mês de janeiro, estávamos pregando o Evangelho, uma parceria entre Amigos do Sertão e a Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto da cidade de Esperança quanto de Lagoa de Roça. Sabe, irmãos, devemos entender sobre as necessidades de se fazer missões, tendo em mente um tema mais amplo, um tema maior, indo e pregando. E pensando sobre isso, creio que devemos concordar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando em uma de suas pastorais, ele disse que missões começa em casa. Aonde começa missões? Missões começa em casa. E esse pensamento está de acordo com o axioma do Dr. John Stott, quando disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja. Antes de Jesus Cristo enviar o Espírito, enviar a sua palavra ao mundo, ele ministrou ao seu coração e transformou a tua vida. E aqui, queridos, eu reitero esse pensamento do Dr. John Stott, dizendo que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo a você, enviou o Espírito Santo para você e a partir de você para a sua casa, para a sua família. A questão é, estamos compartilhando estas pérolas em nossa casa? Estamos compartilhando as boas notícias de salvação aos nossos parentes, aos nossos amigos? Irmãos, a missio Dei, ou seja, a missão de Deus é prioritariamente ou primariamente focada no eleito. Veja que a iniciativa de transformar a nossa vida, a iniciativa de transformar a nossa casa, a iniciativa de transformar a nossa família, irmãos, vem do alto, irmãos, vem do céu, vem de Deus, não simplesmente do meu desejo, mas parte do coração do nosso Deus. É tanto, queridos, que a expansão do reino de Deus é comandada pelo próprio Deus. Deus é o Deus das missões. Seja elas monoculturais, seja elas transculturais, Deus é o Deus das missões e o comando vem dele. Assim sendo, irmãos, o ponto de partida para a evangelização é a nossa casa, é a nossa família. Olha só, que campo missionário que já branqueja para a ceifa, está tão perto de você, está tão perto de mim, a nossa casa, a nossa família, a nossa Jerusalém, sabe, aonde quer que você esteja estabelecido, você deverá pregar o Evangelho. Sabe, para isso, irmãos, precisamos da capacitação que vem do alto. Precisamos da capacitação que vem do Espírito Santo de Deus para que possamos compartilhar as boas notícias de salvação, para que possamos compartilhar as boas novas a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, a partir da nossa família. E eu confesso que eu preciso concordar com Charles Spurgeon quando ele disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano
do que uma vida sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem salva é Jesus Cristo. O Espírito Santo aplica-lhe fé salvadora para que haja novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Esta doutrina muito nos conforta, porque nos ensina, irmãos, que nós dependemos de Deus até para pregar as boas novas de salvação. Nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós carecemos do Espírito Santo de Deus para a realização da missão de fazer Jesus Cristo conhecido em todas as nações, em todas as etnias da terra. E a pergunta é: como isso é possível? Como isso é possível? A resposta é: a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, a partir da nossa família. Quando estamos evangelizando através dos relacionamentos familiares. Aliás, tem alguém que você ama, que é membro da sua família, que não conhece Jesus Cristo como você conhece? Que não teve a sua vida transformada por Jesus Cristo, como Jesus Cristo transformou a tua vida? Irmãos, os campos branquejam para a ceifa. E nós devemos começar a partir da nossa casa, porque a missão deve ocorrer em todo lugar onde o senhorio de Cristo ainda não foi penetrado. Ah, irmãos, temos um campo missionário muito próximo de cada um de nós. Então a nossa casa, a sua casa, o seu lar é campo missionário. Sabe o seu pai? Está lembrado dele ainda? Se estiver vivo, viu? É campo missionário. O seu pai não crente é campo missionário. A sua mãe não crente é campo missionário. Os seus irmãos e irmãs não crentes é campo missionário. Os seus parentes não crentes é campo missionário. Você tem vizinhos? Ah, irmãos, os seus vizinhos não crentes é campo missionário. Aliás, como é que o teu vizinho te chama? De bênção ou de peste? Não é? Tem gente que tem problema com vizinhos, não é assim, Adriano? Vizinho também é campo missionário. A nossa Jerusalém não crente é campo missionário. Conversando com um dos pastores aqui da cidade, ele disse que não compra pão na panificadora divina, porque lá tem uma tal de uma estátua ali que afasta o crente. E depois que ele disse isso, eu disse: olha, essa vai ser a minha padaria preferida, porque é campo missionário. E olha, quando a padaria está bem cheia, eu faço questão de chegar. De longe a balconista já grita: pastor, vai querer o que hoje? Já está pregando o evangelho para mim. Veja só, é pão do céu e pão da terra. Não é assim que a gente começa a pregar o evangelho até na divina misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, não podemos pregar aos estranhos se primeiro não fizermos conhecido o evangelho em nossa própria casa, em nossa própria família. Sabe, quando Jesus libertou, quando Jesus salvou o endemoniado gadareno, Jesus não permitiu que ele o acompanhasse para um trabalho itinerante, mas o enviou de volta para os seus. E a Bíblia diz que o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Aleluia. Então, diz a Bíblia, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Irmãos, nossa família, nossa parentela,
Nossa cidade devem ser os primeiros redutos a serem atingidos pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, irmãos, diante dessa máxima, quero assegurar-lhes que evangelizar, através dos relacionamentos, a partir da nossa casa, deve ser uma prioridade para a vida da nossa igreja. Aleluia. Agora sim, eu convido você a abrir a palavra de Deus no texto da grande comissão. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo de número 18. Este é o texto básico da nossa conversa desta noite. E eu vou fazer a leitura do texto bíblico mencionado. E peço que os irmãos acompanhem a leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Vamos orar nesta hora. Pai Celestial, estamos diante de uma passagem bíblica que é muito conhecida, que é muito familiar da igreja e dos nossos irmãos. É possível que muitos dos teus filhos aqui presentes já tenham ouvido inúmeras mensagens nesta perícope bíblica. Agora, a minha ideia não é fazer uma exposição exaustiva do texto, mas mesmo assim, pelo teu Espírito eu te peço, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, irmãos, eu disse que evangelizar, através dos relacionamentos, a partir de nossa casa, deve ser uma prioridade. Diga, prioridade. Deve ser, irmãos, uma prioridade para a vida da nossa igreja. E a nossa igreja tem prioridades. E eu digo isso porque o meu desejo é que a nossa igreja seja, sim, irmãos, uma comunidade bíblica que almeja evangelizar as pessoas a partir da sua própria casa, a partir do seu próprio lar, a partir da sua própria família. E a nossa comunidade deve ser assim, marcada por esse desejo, pois entendo que fomos transformados pela obra do Espírito Santo de Deus, que nos deu um coração novo. Deus te deu um coração novo? Pelo Espírito de Deus que nos deu um novo começo. Deus te deu um novo começo. Ah, irmãos, Deus te deu uma nova vida. Deus te deu um desejo enorme de compartilhar as boas novas de salvação. Ah, queridos, de contar para todos tudo o que Deus fez por mim, tudo o que Deus fez por nós. Ah, você se lembra daquele dia que você compartilhou o Evangelho para alguém, simplesmente dando testemunho das maravilhas grandiosas de Deus na tua vida? Geralmente você diz assim: eu era isso, eu era mais aquilo, eu era, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que só entra no céu santo, eis qualquer coisa, eis qualquer tipo de miséria, mas só entra no céu aquele que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus nos dá uma nova chance. Deus nos dá um começo novo para vivermos para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, é bem verdade que uma igreja saudável,
ela terá desejo de evangelizar. Uma igreja saudável terá desejo de compartilhar as boas notícias de salvação. Terá o desejo de fazer discípulos. Terá o desejo de espalhar o quê? As boas novas de salvação. A quem? A todos os homens, a todas as mulheres, a todos os meninos, a todas as meninas, de toda tribo, língua, povo e nação. Terá o desejo de compartilhar o evangelho aos depravados deste mundo espiritualmente. Aqueles que ainda estão entregues ao pecado, mortos espiritualmente, sem vida, sem Cristo e sem esperança nesta terra. Sabe, entre estes estão quem? Aí você pode até dizer, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, meus vizinhos, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o mundo, irmãos. Todos os verdadeiros cristãos se preocupam com a evangelização. Todos os verdadeiros cristãos têm o desejo de compartilhar esta boa notícia, porque todos os verdadeiros cristãos se preocupam com este último comando dado por Jesus Cristo neste texto que acabamos de ler. E o comando está revelado no verso de número 19. O comando é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vamos dizer juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, na dependência exclusiva dele e do seu agir divino, nós iremos fazer discípulo. E para fazer discípulo é preciso ir. Para fazer discípulos é preciso ir. E ir, irmãos, quer dizer não ficar no templo. Quer dizer ir e levar as preciosas notícias de salvação aos outros, aos perdidos. Sabe, irmãos, o tipo de doutrina que deve ser pregado no evangelismo é a sã doutrina, é o verdadeiro evangelho. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Sabe, eu entendo que esse comando ide, portanto, de Mateus, tem assim uma força imperativa. Sabe, é que é um mandamento assim enérgico, é uma ordem. Então, como o comando é uma ordem divina, essa ordem deve ser obedecida e sem resistência. É por isso que devemos pregar o evangelho. Irmãos, quem é o dono da igreja? Isso, o dono da igreja é o Trino Deus. Sabe, o próprio dono da igreja foi quem deu a ordem. Não veio do pastor local. A ordem veio dos céus. A ordem veio de Deus. Sabe, é o mesmo quem nos encoraja. Quem é que te encoraja para pregar o evangelho? Sabe, irmãos, não há o que questionar. O nosso alvo aqui deve ser satisfazer a vontade de Deus. Aleluia. E sobre isso, o pastor Hernandes, ele disse que o nosso papel não é discutir a ordem. Você está discutindo a ordem? O nosso papel não é discutir a ordem, mas obedecê-la. Nossa missão não é discutir a obra, mas fazer a obra. Sabe, a salvação é obra de Deus, tudo já foi feito, o banquete da graça já está preparado. Cabe a nós ir ao mundo, anunciar essa boa nova e contar aos pecadores que Deus os amou e enviou o seu Filho para salvá-lo do pecado, da morte, do inferno. E a pergunta é: você está pronto para obedecer? Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado: irmão, você está pronto para obedecer ao comando de Deus?
Ele respondeu. Olha aí para ele ou para ela. Diga assim: responda. Ah, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja comprometida com a evangelização. Amém? Mas há quem pense que a evangelização é algo apenas de Billy Graham. Já ouviu falar sobre Billy Graham? Há quem pense que a evangelização é algo apenas de Billy Graham, conhecido como um dos mais famosos evangelistas do mundo. Há quem pense que a evangelização é algo de Moody. Já ouviu falar sobre Moody? Já leu sobre ele? Sabe, conhecido como o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Há quem diga que evangelização é algo apenas dos contemporâneos, como Paul Washer. Já ouviu falar sobre ele? Paul Washer, R.C. Sproul, Joel Bicker, John Piper. Será que só apenas estes nomes podem fazer missões? Podem pregar o evangelho? Irmãos, você já nasceu de novo? Pergunta assim para o seu irmão. Irmão, assim, é uma pergunta um tanto assim difícil de fazer, mas eu quero fazer. Para a sua reflexão pessoal. Catuque assim ele e ela e diga assim: você já nasceu de novo. Aí eu completo dizendo que se você já nasceu de novo, você também pode evangelizar. Porque, irmãos, para evangelizar tem que estar vivo espiritualmente. E o que acontece nos dias de hoje? É morto segurando a Bíblia, querendo evangelizar. Querendo pregar o evangelho. De defunto para defunto. De morto para morto. Mas a situação é diferente. É de vivo para morto. É de quem já nasceu de novo para quem irá nascer de novo, se Deus quiser. Ah, irmãos. Temos que ter isto muito bem resolvido nas nossas vidas, porque novo nascimento é dom de Deus, é graça de Deus, é milagre de Deus na vida do pecador. Temos que pregar o evangelho a toda criatura, inclusive aqueles que estão na nossa casa, os de dentro, os nossos familiares. Então, irmãos, conte para o seu pai. Você já contou para o seu pai acerca daquilo que Deus já fez na sua vida? Conte para a sua mãe. Você já contou para a sua mãe? Não contou ainda? Conte para os seus irmãos. Para todos. Agora contar o quê? Contar, irmãos, como foi que Jesus salvou você? Ou você usou um bote? Tem muita gente no bote. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que esse bote vai levá-lo suavemente para o inferno. Só Deus coloca um homem e uma mulher nos céus. Aleluia! Nenhum recurso da terra é capaz de comprar a salvação. É capaz de comprar a vida eterna. E você tem que contar como Jesus te salvou da ira de Deus e da morte eterna. Então conte, diga para o seu irmão, conte, fale, evangelize, diga para todos sobre esta tão grande salvação. Sabe, irmãos, é uma maneira de proclamar o evangelho para os de dentro e para os de fora. É a maneira da evangelização. Aleluia. Sabe, assim sendo, aqui nasce o nosso primeiro ponto, que diz que evangelizar através de relacionamentos é uma maneira excelente de compartilhar o evangelho. Irmãos, fala-se muito sobre evangelismo. Aliás, projetistas, o que é evangelismo? Fala-se muito sobre evangelismo. E nestes últimos dias, conversamos muito sobre isso. Não é verdade? Agora, de acordo com William Temple,
Evangelismo significa apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, que os homens devem vir a colocar sua confiança em Deus por meio dele, aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei em comunhão de sua igreja. Sabe, essa de fato é uma excelente definição sobre evangelismo. E com essa definição, no mínimo, nós podemos extrair aqui ou aprender pelo menos 4 coisas. E a primeira coisa é que o conteúdo da mensagem evangelística é Jesus. Qual é o conteúdo? O conteúdo é Jesus, ou seja, é apresentar a verdade sobre Jesus. E isto eu falei no treinamento. Você veio falar sobre Jesus, as pessoas aqui de Esperança, mas quem é Jesus? Você precisa saber quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, irmãos, antes de você falar de Jesus para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus parentes, você precisa conhecê-lo profundamente. Aí pergunta para o seu irmão aí, está do teu lado: você conhece Jesus profundamente? Pode ser melhor. Você conhece Jesus profundamente? Diga: Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. É preciso conhecê-lo para falar acerca dele. A segunda coisa aqui é que essa definição deixa bem claro que evangelismo é apresentar uma pessoa. Evangelismo é apresentar Jesus Cristo, o ápice da nossa mensagem aos outros, às pessoas desta terra. Sabe qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é explicar quem é Jesus. Sabe o que ele tem feito? E no evangelismo, Jesus é o cerne da nossa mensagem. Irmãos, na verdade, na evangelização, o nosso objetivo aqui não é oferecer um sistema, mas oferecer uma pessoa. Isto é, apresentar Jesus Cristo para as pessoas, para trazê-los a Ele na dependência dEle. E a terceira coisa aqui envolve dependência de Deus. Você depende de Deus? Esta terceira coisa envolve dependência de Deus, porque quando o templo diz que devemos apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, é o mesmo que dizer que somos totalmente dependentes do poder do Espírito Santo para a realização da obra de Deus. Não é na sua eloquência, na sua didática, na sua metodologia de falar sobre Jesus Cristo, mas é no poder do Espírito Santo de Deus, é na dependência dele, que você deve fazê-lo conhecido a toda criatura. Sabe, os resultados deste trabalho dependem tão somente da soberania de Deus, do beneplácito de Deus. E por fim, a quarta coisa aqui que podemos extrair dessa definição sobre evangelismo, envolve fé e arrependimento. Aliás, você é um homem de fé? Aliás, você é uma mulher de fé? Irmãos, uma pessoa não pode se tornar um discípulo de Cristo, uma pessoa não pode se tornar um seguidor de Cristo se não foi transformado ou transformada pela graça de Deus. E é preciso ter fé, é preciso se arrepender. E fé e arrependimento é o quê? Você concorda comigo que fé e arrependimento é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus, é obra da graça divina na vida do pecador. Sabe, quando o Espírito Santo aplica a fé salvadora no coração do pecador, ele passa a confiar em Deus e a servi-lo como rei. Você confia em Deus? Você serve ao Senhor com alegria?
É que, irmãos, a fé salvadora requer o que Lutero chamou de fé viva. Ou seja, uma vital confiança em Cristo como Salvador e Senhor. Você confia em Deus como Senhor e Salvador da tua vida? Ou titubia nesta verdade? Sabe, irmãos, a evangelização é uma ordem. A evangelização é uma tarefa imperativa. É a ordem do dia na agenda da igreja. A igreja deve proclamar as boas novas de salvação. Assim devemos obedecer a essa ordem divina até que Cristo venha. E Cristo encontre você pregando o evangelho a toda criatura, pois ele voltará. Você anseia pela volta de Cristo? Amém. Irmãos, Cristo voltará, aleluia. Já ouviu falar sobre o fim da história? O fim da história começou, mas não está completo, viu? Até o retorno de quem? Até o retorno de Jesus Cristo à terra em glória. Então, irmãos, até que ele venha, há uma tarefa a cumprir. E deve ser cumprida na autoridade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que toda a autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. E aqui Mateus nos ensina que a autoridade é para que o Filho do Homem reine sobre todas as nações e para sempre. Então, irmãos, com base nessa autoridade, pregue a palavra de Deus. Com base nessa autoridade, pregue a boa nova de salvação às pessoas, irmãos, com a sua vida. Aliás, a sua vida tem pregado o evangelho. Qual a mensagem que tem sido você às pessoas desta terra? Temos que pregar nos relacionamentos, irmãos, pois essa forma de evangelizar é uma maneira excelente de compartilhar o evangelho. Sabe, o segundo ponto aqui desta conversa tem a ver com o objetivo do cristão no evangelismo. Daí a pergunta: qual é o objetivo do cristão no evangelismo através dos relacionamentos a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir do seu lar? Vamos deixar que Cristo responda? Não é melhor assim? Cristo responde a esta pergunta no verso 19 deste texto. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Sabe, irmãos, o objetivo do evangelismo é fazer discípulos. O objetivo do evangelismo não é engordar o rol de membros da igreja local, colocando mais corpos quentes sobre os bancos frios e oferecendo um cafezinho ou um chazinho de vez em quando para eles. Esse não é o objetivo do evangelismo. O objetivo do evangelismo é fazer discípulos. Sabe, o meio de cumprir esse objetivo é através da pregação do evangelho. E pregar o evangelho é algo que a igreja deve fazer, indo pregando o evangelho. João Calvino disse que o evangelho não cai das nuvens como a chuva. Você já viu uma chuva, não é? O evangelho não cai das nuvens como chuva. No entanto, ele é trazido pelas mãos, e eu acrescento, pelos pés de homens e mulheres que vão onde Deus os mandou para anunciar o evangelho. Mas a pergunta é: o que é um discípulo? O que é um discípulo? Você sabe da definição? Um discípulo é um aluno. Olha, professores, pedagogos, não é? Como nós. Discípulos é um aluno. Discípulos é um aprendiz. Neste caso, é aquele que aprende as coisas de Deus para obedecer. Aliás, você aprende as coisas de Deus? Você aprende
Qual é o desejo de Deus através das Sagradas Escrituras? Isto é, um discípulo aprender para obedecer. E como isso é possível? Está com o verso 20 aí? O verso 20 responde: ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, irmãos, o conteúdo da pregação não são as invenções do pregador. Aliás, nos dias de hoje, tem muito pregador inventando muita coisa, não é verdade? Mas, irmãos, o conteúdo da pregação não é as invenções do pregador, mas a pura e genuína palavra de Deus. É esta palavra, é este conteúdo que deve ser compartilhado. É tanto que a tarefa da missão da igreja é fazer discípulos, e como já disse, discípulos é alguém que aprende. Você está aprendendo com Deus? Você está aprendendo com a palavra de Deus? Sabe, no Novo Testamento, um discípulo denota os homens que estão ligados a Jesus Cristo como seu mestre. E a pergunta é: Jesus é o teu mestre? Amém? Jesus é o teu professor? Sabe, segundo MacArthur, a essência do verdadeiro discípulo, ou do verdadeiro discipulado, é um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Aí eu lhe pergunto: você tem um compromisso pessoal com Jesus Cristo? Sabe, os discípulos são cristãos verdadeiros, genuínos, que se comprometem com Cristo sem condições, que contêm na palavra, que levam sua cruz, que têm um testemunho cristão por toda a sua vida. Sabe, é dizer, é demonstrar uma vida transformada pelo poder de Deus, e uma vida lá, o que frutifica. Aleluia. Sabe, cientes disto, irmãos, o objetivo aqui do cristão no evangelismo, através dos relacionamentos, a partir da sua casa, a partir do seu lar, é fazer discípulos. Andrei, e para que isso aconteça, você precisa depender da vontade soberana de Deus. Depender, porque a mente e o coração do homem é conquistado e sarado por Deus. Aleluia. É Deus quem faz a obra nas nossas vidas. É Deus quem, irmãos, converte o homem pecador. Há um clichê que diz assim: quantas almas você já ganhou para Jesus Cristo? Ou quem sabe, hoje eu vou ganhar 2, 3 neste ano, pelo menos 10 almas para Jesus Cristo. É um clichê muito usado. É um clichê muito ouvido, muito falado no meio evangélico. Mas eu quero dizer que você nunca irá ganhar uma alma para Cristo. Umazinha sequer. Porque salvação é dom de Deus. Salvação é graça de Deus. Salvação é presente de Deus. Não é algo que vem da terra para o céu, mas é algo que vem do céu para a terra. Mas nós participamos do processo de salvação quando anunciamos o Evangelho. Aí o Espírito Santo faz a obra na vida dos escolhidos. E por fim, irmãos, os cristãos devem fazer o evangelismo a partir da sua casa, a partir do seu lar. Aliás, sua mãe não crente vê em você uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Sua tia, seu tio, lá você é uma coisa e aqui você é uma bênção, é? Ou você concorda comigo que tem que ser uma bênção lá e aqui? Eu digo isso é porque você tem um costume de dizer assim: eita, vai começar o culto, aí você já se vira num crente, já toma logo um banho, bota uma roupa de crente. Quando está todo equipado, aperta num botão que hoje tem tecnologia e aparece logo uma auréola na sua cabeça. E se você for mais criativo, aperta no outro botão e sai 2 asinhas e você vai voando para a igreja. De tão
crente, de tão santo, de tão puro que você é. Uma cova aberta, com um defunto em estado de putrefação, cheira mais do que um crente sem vergonha. Crente que não nasceu de novo, não é crente, continua sendo filho do diabo. Tem que pregar o evangelho a partir da sua casa, às vezes até sem falar nada, mas vivendo a essência do evangelho na tua vida. Irmãos, você sabia que existem falsos crentes? Assim como existem falsos profetas, assim como existem falsos pastores, assim como existem falsos evangelhos. Só a verdade liberta. E a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, e ele se chama Jesus Cristo. Só Deus pode produzir um discípulo. Só Deus pode mudar a tua vida. Só Deus pode ressignificar a tua vida, a tua história, e te dar a oportunidade de começar de novo. Mas começar bem, começar com Cristo, começar uma vida nova a partir de Cristo. Irmãos, é isto que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos enche com o seu Espírito e faz de cada um de nós um vaso novo. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa. O castelo forte que canta Lutero está conosco. O Deus Todo-Poderoso está conosco. O nosso socorro, que está presente em todas as horas, está conosco. E vamos continuar vivendo assim, com a chama acesa do evangelho em nossos corações. Quando eu fui entregar a Kombi, um presbítero disse que você continue aceso. Eu não disse nada a ele não, por educação. Porque Jesus já me acendeu quando ele mudou a minha vida. E essa luz jamais há de apagar. É porque tem crente, não é, que fica assim, meio assim, cabisbaixo. A luz parece que não funciona. Aí compra-se um aplicativo, né? Irmão, não é assim. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo até o último suspiro da sua vida. A chama não pode apagar, porque Deus é eterno, Deus é luz. Ele é incapaz de se tornar trevas. Ele é luz. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos motiva, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem muda a nossa história. E continua vivo, transformando mortos em vivos pelo seu poder. Vamos obedecê-lo. Vamos anunciar o evangelho a toda criatura, a partir da nossa própria casa. Sabe, a ferramenta que Deus nos deu para o cumprimento desta missão não é a nossa inteligência, não é a nossa eloquência, não é a nossa metodologia, mas é a sua palavra, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para crer, tem que ser atingido pela graça de Jesus Cristo. Aleluia. Devemos compartilhar o poder de Deus. Devemos proclamar o evangelho a toda criatura. Indo, pregando. A missão é urgente e não pode esperar. Deus nos escolheu para pregar o evangelho a toda criatura. Sabe quando John Kennedy ele foi assassinado em Dallas, no Texas, no dia 22 de novembro de 1963? Em apenas 12 horas, a metade do mundo já ficou sabendo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados há mais de 2000 anos. E quase a metade do mundo ainda não ouviu falar acerca de Jesus Cristo. Não podemos calar. Não podemos calar a nossa voz.
Precisamos ganhar, irmãos, esta geração, em nossa geração, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. E vamos cantar uma canção. Temos tempo ainda, não é assim? Sabe, eu tenho o conhecimento que é Jesus que nos aceita, viu? É Ele que nos insere na videira verdadeira. É Ele quem muda a nossa vida. Mas quando a fé salvadora chega, quando é aplicada na vida do eleito, aí ele pode dizer: eu aceitei Jesus, porque já foi aceito por Ele. É por isso que cantamos assim. Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. É por isso que eu não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. O que é que Deus faz? Deus ama você e eu amo também. É por isso que eu estou sempre a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás com Jesus. Ainda no som do violão, quero convidar o irmão Laio para fazer uma oração. Meu desejo é que Deus alcance os terrenos sólidos e férteis nesta noite e aplique fé salvadora para crer no Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus, nessa noite tão abençoada que o Senhor nos permitiu estar na Tua presença, queremos agradecer porque estarmos aqui é fruto do Teu plano eterno. Obrigado por essa igreja, Deus, aqui em Esperança, essa igreja que o Senhor vem a cada dia, Deus, permitindo que abra as portas para Te cultuar. Obrigado por cada irmão que esteve aqui neste domingo. Deus, aqueles que não puderam vir por algum motivo, ser com eles também. Através dessa palavra, Deus, que venha tocar o coração de muitos, não só aqui presente, mas através da internet também. Que esse trabalho venha, Deus, alcançar corações, quem sabe até ultrapassar fronteiras, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel e nós temos experimentado isso aqui em Esperança. Senhor, sei com as vidas que foram evangelizadas. Tu sabes os Teus eleitos, aqueles que o Senhor, desde a fundação do mundo, já na eternidade, Deus alcançou, salvou, justificou em Cristo. Deus, Te agradecemos nessa noite por tudo. Te rendemos graças porque nada somos e o Senhor nos salvou. Não temos mérito nenhum em nós. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da salvação, por Cristo Jesus que morreu por nós naquela cruz e nos deu vida eterna. Cremos, Senhor. Temos a certeza e a convicção que vamos morar no céu e queremos compartilhar isso na Cidade de Esperança. Por isso nos ajuda, nos capacita, nos fortalece e traz a união a essa igreja.
que possamos ser unidos, porque o Senhor disse: se vocês forem unidos, serão conhecidos como os meus discípulos. Deus, te agradecemos, te louvamos e bendizemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem permanecer de pé ainda. Quero reforçar a leitura dos avisos, não é, do nosso boletim, tá? Esteja sempre lendo o boletim, a mensagem nesta feita do reverendo Hernandes Dias Lopes. Na última página, não é? Haverá aqui alguns avisos e, por motivo de muito barulho, não é? Nas edições de 2014 e 2015, nós não abrimos no dia chamado como domingo de carnaval. Então, isso quer dizer que domingo não haverá culto aqui na igreja local. Esta é uma situação lícita, né? A Igreja Presbiteriana da Liberdade geralmente faz isso, mas não por conta do barulho, mas para liberar os irmãos, para aproveitarem o encontro da consciência cristã. Então, quero incentivá-los a estarem na abertura com o reverendo Hernandes Dias Lopes, com Augustus Nicodemos, com Heber Campos e tantas palestras lindas, não é? Maravilhosas e edificantes. Tá certo? Leia sobre o acampamento. Esse acampamento é para toda a igreja. Não haverá outro acampamento, como aconteceu no ano passado, não é? Este acampamento aconteceu no sítio de Lenil de Cátia e, não é, no mês de outubro aconteceu o acampamento ali no município de Areia, no Rancho Nova Vida. Não é assim? Não, na data do Rancho Nova Vida estará acontecendo uma conferência missionária para todos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, que contempla IPE, Araxá, Liberdade. Está sendo feito alguns contatos. É possível que o reverendo Ronaldo Lindório esteja lá, Bárbara Burnes. Vamos estar estabelecendo contatos para fortalecer este evento. E a clínica para casais, nessa ocasião, vai acontecer no Garden, né? Vamos tentar motivar os irmãos aqui da igreja local, que já conhecem o hotel. Existe um desejo de fazer em outra localidade, mas a IPMS que organiza, não é? Escolheu isso aí. Mas, enfim, irmãos, é momento de barulho, viu? É momento assim de carnaval, mas aproveite, não para cair na festa, viu? Não, mas para evangelizar, para ser uma luz nestas pessoas que estão assim nas trevas, embriagados, como eu já vi muitos aqui na cidade. Olha, maisena para lá, maisena para acolá, é muito paredão, é muito barulho e é muito campo missionário para a igreja a evangelizar. Vamos orar. Olha, João Calvino está nos braços ali. Vamos orar nesta hora. Eu quero convidar, né, novamente a nossa irmã Nilda para estar vindo aqui, fazendo esta oração final. Em seguida eu estarei impetrando a bênção apostólica e cantando com os irmãos o tríplice amém. Obrigada, Deus, por mais uma vez estar aqui te cultuando, celebrando ao Senhor com alegria, aprendendo da Tua palavra, aquilo que o Senhor requer de nós, que sejamos os Teus discípulos, que aprendamos de Ti e que também possamos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Te suplicamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a vida do pastor, sua família, os abençoa, Deus, esses dias de descanso. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando deles, provendo tudo aquilo que for necessário para que o Teu Filho continue glorificando ao Senhor e também trabalhando para Ti. Te rogamos que nos leve em paz para os nossos lares, que acampe os Teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Abençoa a nossa família, nossa parentela. Te suplicamos pelo evento da consciência cristã. Ó Deus, te suplicamos por a vida daqueles que estão na organização, aqueles homens e mulheres preleitores
que estão se deslocando de diversos lugares para estar ali na cidade de Campina Grande. Te pedimos que os guarde, que o Senhor esteja também livrando de todo mal, de acidente, de incidente, da fúria do inimigo, de qualquer constrangimento, Senhor. E que naqueles dias, aquele campo missionário possa ser ali pregada a Tua palavra e o Teu nome seja glorificado naquele lugar, Senhor, e em todos onde tiver o Teu povo pregando a Tua palavra, que seja com o intuito de glorificar a Ti, Senhor. Continua conosco, abençoando a vida dos irmãos aqui presentes, a sua semana de trabalho, de estudos, de relacionamento familiar, quaisquer coisa que os teus filhos tenham planejado fazer, que seja com a tua aprovação, porque a tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os nossos planos, os nossos objetivos, que seja segundo a tua vontade, Senhor. Continua conosco, nos leve em paz, repreende todo o mal contra a nossa vida. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Receba a bênção apostólica nesta hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 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 E amém. Nesta hora, cumprimenta o irmão que está do seu lado. Dê um abraço, viu? Estou vendo. Dê um abraço nele, nela. Desejo assim uma ótima semana e que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.